Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero hoje falar com vocês um pouco a respeito da Grécia Antiga e o nascimento da ciência. Não tem como a gente falar sobre conhecimento, mesmo nos dias atuais, sem falar da influência de um filósofo muito importante na Grécia Antiga, Aristóteles. Realmente é um grande pensador, um grande filósofo, tá? É grego, discípulo de Platão e que viveu na Grécia entre 384 a 322 a.C. Isso daí por mais ou menos 62 anos. E incrível como a gente basicamente pensa num filósofo grego como uma pessoa que talvez fique a maior parte do tempo dele refletindo, pensando e argumentando sobre seus pensamentos. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que, em se tratando pelo menos de Aristóteles, não é exatamente assim. Ou seja, o trabalho do Aristóteles não se resumiu apenas a ficar pensando, ou seja, o pensamento do Aristóteles também vem acompanhado de muita ação, de muita prática. Incrível como esse homem influenciou o pensamento na época e como ainda hoje ele está presente no mundo ocidental e no pensamento contemporâneo. Incrível, fora do comum. Mas também eu estive vendo aqui algumas coisas a respeito do trabalho dele em relação à biologia, tá? Tá certo que o Aristóteles criou um sistema filosófico que abordou vários assuntos de interesse da humanidade, como a geometria, a física, a zoologia, a botânica, a poesia, a ética, o drama, a psicologia, inclusive, a matemática, inclusive no que diz respeito à lógica, né? Ele é considerado o fundador da ciência como disciplina. E para isso, ele lançou mão de diversas coisas, de diversos procedimentos para poder fazer esse trabalho. Mas eu quero hoje, aliás, é o máximo que eu posso fazer, é a restrição do trabalho do Aristóteles em relação à ciência biológica, né? Então eu estava pensando na forma de trabalho deles e eu quero compartilhar isso com vocês. Como é incrível um homem vivendo naquele tempo conseguiu desenvolver tanta coisa em relação à biologia. Ele tem obras, né, chamadas de obras naturalistas, e dentro dessas obras você tem, por exemplo, a história dos animais, o que seria mais ou menos um início de um pensamento evolucionista, tá? Também as partes dos animais e a geração dos animais são obras importantes do trabalho do Aristóteles em relação particularmente à biologia, né? Como, veja bem, uma pessoa consegue desenvolver um trabalho sobre a geração dos animais, né? A origem dos animais e as partes dos animais sem desenvolver um estudo prático. Não estou dizendo que ele não executou um estudo prático. Ao contrário, eu estou dizendo que ele realizou um estudo prático. Do contrário, ele não teria condições de abstrair todas essas informações. Nessas obras existe esse trabalho sistematizado, fora os trabalhos menores que são chamados de opúsculos, né? Opúsculos, melhor dizendo, pequenas escritas, tá? Sobre a marcha dos animais, os movimentos dos animais, de acordo com
o lugar onde eles estão, ou seja, um trabalho sobre a dinâmica, a cinética dos animais. Repare bem, isso na Grécia Antiga, hein? E o pequeno tratado de história natural. São trabalhos que Aristóteles deixou e que serviram de base para todo o desenvolvimento da ciência no que diz respeito, por exemplo, à biologia, né? Existem muitas obras que ele deixou, né, sobre a anatomia, sobre a botânica, que inclusive muitos trabalhos até se perderam, né, e que tratavam sobre estudo acerca de mais ou menos 400 animais, dos quais 50 deles ele realizou um trabalho de dissecação desses animais, né? 50 tipos de animais, onde ele buscou fazer uma classificação desses animais. Reparem, a classificação biológica criada por Aristóteles, ela é uma classificação que não se baseia apenas naquela forma de observar o animal por sua semelhança, sua morfologia externa, mas também sobre a sua morfologia, a sua anatomia interna. Então, o Aristóteles realmente pôs a mão na massa, fez dissecções de animais para poder fazer o seu estudo. Então, era um trabalho que era baseado em experimentos, em verificações, em observações reais sobre as estruturas desses animais, tá? Realizou também observações anatômicas e até mesmo, gente, embriológicas. Imaginem vocês o Aristóteles estudando desenvolvimento embrionário, como ele fez isso, onde ele fez isso, que tipo de seres vivos ele usou para fazer isso, ou seja, como era a estrutura dele naquela época para se poder resolver esse tipo de estudo. É incrível como ele desenvolveu uma técnica, uma ciência apurada, uma ciência experimental, né? Animais tanto terrestres, inclusive, como animais aquáticos. Reparem, moluscos e peixes. Ele tem trabalhos nessa área de moluscos e peixes. E fez observações também sobre cetáceos. Imaginem vocês, cetáceos são baleias. E também sobre morcegos. Como ele fez essas observações, né? Que aparato ele tinha naquele momento para poder fazer esse tipo de observação. São situações que a gente não imagina que Aristóteles, como descrito como um pensador, ele era uma pessoa também voltada ao experimento, né? À análise, à investigação, até mesmo uma certa dose de expedição para ir ao encontro desses animais, desses seres vivos, para poder fundamentar o seu trabalho, né? Os escritos sobre a zoologia compreendem mais de uma quinta parte do trabalho dele, né? E a noção de animal, de reprodução, a fisiologia e a classificação científica, tudo isso nós devemos a ele. Deu o início a esse trabalho, ou seja, na Grécia Antiga já havia a necessidade desse tipo de compreensão da natureza, tá? Então, para alguns cientistas, inclusive cientistas atuais, Aristóteles ele teria sido o descobridor do DNA, óbvio, sem nunca ter visto o DNA, mas o descobridor do DNA. Por quê? Ele identificou a forma, isso é, o eidos, né, pré-existente entre o progenitor, o pai, né, e sua prole. Ou seja, ele desenvolveu uma forma de observação entre as características hereditárias das gerações anteriores para as gerações posteriores. Ou seja, a base do conhecimento de genética, tá?
Então, é fundamental e é extraordinária a capacidade desse homem de fazer estudos sobre os seres vivos. Ele foi precursor de uma ciência, uma área de estudo de peixes, a ictiologia. Curioso que ele conseguiu fazer uma espécie de distinção entre peixe ósseo e peixes cartilaginosos, porque ele colocava tubarões e raias numa categoria diferenciada de peixes. E a gente sabe que tubarões e arraias não são peixes ósseos, realmente eles são um tipo diferenciados. Os osteícteres são os peixes cartilaginosos, né? Muito interessante isso. Catalogou mais de 100 espécies marinhas. Então, quer dizer, só mesmo fazendo um estudo com espécies ao vivo, com manipulação de animais, se pode chegar a esse tipo de estudo, de desenvolvimento, né? E descreveu, inclusive, isso que eu acho curioso, o comportamento desses animais. O comportamento animal só se faz descrição com muita observação. E observação dos animais em vida. Tá? Então é fantástica, né? a trajetória desse estudo. Então é considerado como elemento histórico da evolução na área da piscicultura e aquilo que a gente chama hoje em dia de aquarifilia, né? As pessoas que são dedicadas à criação de peixes em ambientes artificiais, aquários. Repare, provavelmente Aristóteles já fazia esse tipo de simulação artificial de ambientes naturais para poder observar esses tipos de vida, esses tipos de animais. Tá? Ele soube distinguir, por exemplo, mamíferos aquáticos, peixes ósseos e peixes cartilaginosos, coisa que até hoje em dia muita gente ainda tem dúvida a respeito disso, né? Então, gente, basicamente o que eu quis apontar para vocês, e aí fica uma dica de estudo para vocês, é que o filósofo, o Aristóteles filósofo, não era um cara que ficava o dia inteiro, o dia todo da sua vida, todos os dias da sua vida, simplesmente sentado e pensando na vida. Tá? Então existe um outro sentido, né, do trabalho de um filósofo como observador. Para observar, você vai observar o quê? Você vai estudar o quê? Tá? Como você vai desenvolver a sua técnica? Óbvio que ele é uma pessoa diferenciada, porém, só se faz esse tipo de trabalho, de desenvolvimento, não só com um pensamento aguçado, mas também com uma prática, uma vivência muito organizada e muito intensa. Tá? Aristóteles errou em muitas coisas, mas ele deixou um legado importantíssimo para o nosso conhecimento. Ok? Então essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E aguardo vocês para próximos vídeos, tá? Acompanhem-me e provavelmente teremos outras informações a respeito dessa área de conhecimento. Muito obrigado para vocês e até a próxima. Tchau!